Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos dar mais um exemplo de regra da cadeia, mais um exemplo abstrato, que vai ser o seguinte: você vai ter uma função z dada como f de x, y, em duas variáveis, e cada uma dessas variáveis, na verdade, é uma função. E é uma função que depende de outras duas variáveis, r e s, tá? Tanto x quanto y. Assim, as variáveis independentes são r e s, e a x e y são variáveis dependentes, né? Porque depende da r e da s. E aí a pergunta é: quanto vale a derivada parcial de z em relação a r? Bom, esse exercício eu chamei de abstrato porque nós não temos a cara da f, tá? Nós só temos a cara da x e da y. E aí a solução dele não vai ser dada em termos concretos, digamos assim. Ela vai ser dada em termos do próprio z, ok? Bom, regra da cadeia. Queremos derivar z em relação a r. Como z é f de x, y, derivamos f em relação a x, x em relação a r, e depois deriva f em relação a y, y em relação a r. Coloquei um x ali embaixo, vamos corrigir, que é um r. A gente quer derivar em relação a r. Ok. E aí, quanto é que vai dar a derivada de f em relação a x? Não temos uma expressão mais precisa. Eu vou só mudar a notação do f para o z, porque o f é z, né? O f é z por definição aqui. E aí, o del r, del x del r, vai se derivar essa expressão aqui em r. Só que o s é constante para o r, ele desaparece, e o r quadrado vira 2r. E aqui, quando você deriva f em relação a y, novamente, nós não temos, só mudei a notação para o z, para ficar tudo com a carinha do z. E derivar o y em relação a r vai dar 2s, que é essa expressão aqui. Ok? E aí, essa é a derivada, a primeira derivada do z em relação ao r. Ok? Espero que esse ponto esteja claro. E agora nós podemos seguir para calcular a segunda derivada. Lembramos que a segunda derivada de uma função é simplesmente a derivada da primeira derivada. E aí, ou seja, a derivada da derivada, né? E aí, vamos só derivar essa expressão que nós obtivemos para derivada em relação a r, para del z e del r, mais uma vez em relação a r. Então, derivando isso aí em relação a r, nós ficamos com del 2z del r quadrado, né, del r2, vai ser a derivada da primeira em relação a r, a derivada dessa primeira expressão em relação a r, mais a derivada da segunda expressão em relação a r. Agora, quando nós derivarmos a primeira expressão, só repetir aqui. Eu peguei essa expressão e coloquei aqui, com a derivada, peguei essa expressão e coloquei aqui, com a derivada. Mas, o que é que acontece? Quando você for derivar isso, você vai precisar da regra do produto, porque você tem um produto de funções, as duas funções dependendo de r. Então, vai ser a derivada da primeira, vezes a segunda era 2r, eu pus o 2 para frente, mais a derivada, mas a primeira, né, que a primeira já é o del x, del z dx, mas a primeira vezes a derivada da segunda. Derivar 2r vai dar 2. E aí, isso aqui é esse pedaço até aqui. Agora, esse pedaço aqui, nós vamos derivar novamente em relação a r. Esse pedaço, ele só tem uma função de r, porque o s é constante quando nós estamos olhando para o r, né? Já que eles são variáveis independentes. Então, vai ficar simplesmente a constante multiplicado pela derivada do del z del y. E aí, vamos derivar isso tudo agora e obter uma expressão mais precisa, né? Porque, por enquanto, nós já temos uma expressão correta, mas essa expressão, ela ainda está dependendo de derivada de r e de derivada de x misturado. Então, vamos deixar só em derivadas separadas aí, tá? O que está em... Ou deixar tudo em relação a r, no caso. O passo que nós vamos dar agora é o seguinte, é derivar o del x, que é o que está aqui, em termos do r.
Então, queremos del R de del Z del X. Então, del R de del Z del X. O del Z del X, como o X é uma função, como o Z, como a função Z é uma função que depende de X e Y, o del Z del X ainda é uma função que depende de X e Y. Então, nós vamos usar a regra da cadeia nessa função aqui, digamos G, em termos vamos calcular a derivada dela pela regra da cadeia. Então, vai ser a derivada del x de g vezes del x del r, certo? Como o g é del z del x, a gente vai ficar com o g aqui, que é o del z del x. Analogamente, bom, a regra da cadeia vai dizer o quê? Vai ser a derivada da função em relação a x, multiplicado pela derivada de x em relação a r, mais a derivada da função em relação a y, multiplicado por a derivada de y em relação a r. Deixei o y e o x copiados aqui, já para ficar mais fácil, para a gente já ter acesso a ele direto. E aí vai ficar del 2z, del x2, multiplicado por del x del r, que vai ser 2r. Mais del 2z, del y, del x, multiplicado por a derivada de y em relação a r, que vai ser 2s. Ok? E temos que fazer o análogo para essa parte aqui, para essa expressão, em termos do, agora no y, né? A derivada no y. Então, o del z, desculpa, o del r no del z del y vai ser igual a derivada dessa função que está entre parênteses em relação a x, del y, né, a função aqui, multiplicado pela derivada de x em relação a r, mais a derivada da função em parênteses, del y, vou escrever aqui a função do parênteses, multiplicado por del y, del r. E isso vai ser igual vai ficar del 2z, del x, del y, vezes del x, del r, novamente, 2r, mais del 2z, del y2, vezes del y, del r, que vai dar 2s novamente. Ok? E agora, a gente tem que pôr tudo isso junto, né, na expressão. Então, eu vou continuar a expressão em azul aqui, para ficar mais simples, porque é a continuação desse pedaço, né? Do pedaço azul ali em cima. Ok? Não, vamos ser didático, né? Pelo menos uma vez na vida. Vou apagar isso, eu posso copiar, né? Então, tá de boa. Vou copiar esse cara, que não precisava copiar esse cara, mas vou copiar o outro, que é esse cidadão aqui. Então, eu quero derivar o z em relação ao R, né? A segunda derivada do z em relação ao R. Então, vamos lá. Copiando aqui, a gente tem que del z a canetinha não quer funcionar. Malditos iluminados. Ah, porque eu estou copiando com uma coisa, né? Então, eu tenho que dar um Ctrl+V antes. Vivendo e aprendendo, né, gente? Deixa eu copiar isso aqui para baixo. Pronto, copiado. Agora eu posso mudar. Agora eu posso pegar a canetinha aqui. Não posso. Agora eu posso. Del 2z, del R2, vai ser igual a essa expressão. Foi o que a gente obteve lá em cima, no azul. Só para lembrar, né? É o que está aqui no azul. Ok? Mas agora o que a gente quer é substituir quem é o del 2, o del R, del X. Opa. Nossa, como eu embolo, né? A gente quer o del R da del Z, del X. Del R da del Z, del X. E a expressão que nós obtivemos foi essa que está em roxo.
Então, isso tudo vai ser igual a 2 vezes a expressão que nós obtivemos foi del 2z del x2 multiplicado por 2r mais del 2z del y del x multiplicado por 2s, e isso a gente ainda tem que multiplicar por esse r, vezes r, mais o del z del x já está, o tal 2 para frente, né? Del z del x, ficou feio. Vou melhorar um pouquinho aqui. Não vai ficar lindo não, mas vai ficar bonitinho. Fica 2 vezes del z del x, derivada em relação a x não vai mexer, né? Não tem derivada misturando variáveis. E o del r del y, do del z aqui, né? Vai ficar, é isso que está em laranja. Então, vai ser... vou botar o 2s para frente. 2s multiplicando del 2z del x del y, multiplicando 2r, mais, vou precisar de espaço. Vamos expandir esse espaço. E vai ficar aqui del 2z del y2 multiplicado por, deixa eu voltar, multiplicado por esse 2s daqui, tá? O 2s. Agora é só conta, né? Agora é só ensino médio. Só juntar as variáveis. Então, deixa eu procurar tudo o que tiver del x2. Tem esse. Não, só tem esse. Então, vou deixar ele já aqui. Vai ficar 2 vezes del 2z del x2 vezes r vezes r. Então, vai ficar 4 vezes r quadrado. Vezes 2r vezes r, né? Então, vai ficar 4r quadrado. Mais 2 vezes 2s vezes r. Então, vai ficar 4rs, que multiplica esse pedaço que vai ser del 2z, del y, del x. Mais, deixar esse 2 del z, del x, mais 2s, vai ficar 2s vezes 2r, né? 4rs, na verdade. 4rs multiplicado por del 2z, del x, del y, mais 4s quadrado, del 2z, del y2. Ok? Então, essa é a expressão. Agora, uma coisa que você pode se perguntar, ou pode afirmar, né, caso não queira se perguntar, é o seguinte: nós poderíamos ter posto o quê? Será que nós poderíamos, por exemplo, ter juntado esse del 2e, del 2z, del y, del x, com esse del 2z, del x, del y? Não sei, não sabemos. E por que não sabemos? Nós não sabemos porque a gente não sabe se a função é 2 vezes diferenciável com derivadas contínuas. Se for, aí a gente pode juntar, ok? Se eles forem, pode juntar. Vamos ver as hipóteses novamente, se ele dizia algo sobre isso. Ela tem derivada parcial de segunda ordem contínua. Ah, então, está dito nas hipóteses, né? Então, a gente pode juntar sim, porque é hipótese que ela tem a segunda derivada parcial contínua. Assim, gente, eu vou, né? Porque estou gravando a aula aqui para vocês, tem que chegar até o fim. Mas,
É basicamente somar esse cara com esse cara. Não apareceu a setinha? Esse cara aqui com esse cara. É o que eu quero juntar agora. Então, o que eu vou fazer é usar a estratégia que a tecnologia nos permite. Vou copiar tudo. Vou só ajustar o que eu quero. Vou botar um Ctrl V aqui. Vamos lá. Vem para cá. Ctrl Z. Ctrl C. Ctrl V. Arrastar para cá. E aí, o que foi que eu fiz? Eu copiei a expressão de cima. E por que eu copiei a expressão de cima? Porque eu quero simplificá-la. Como é que eu vou simplificar? Eu vou ver que, como as derivadas parciais segundas são contínuas, nós podemos juntar esse cara com esse. Então, vai ficar um 8 aqui, na verdade. Trocar esse 4 por um 8, né, que é 4 mais 4. E vou dar um sumiço nesse daqui. Ah. E aí, para ficar mais organizadinho, né, eu vou... Deixa eu tirar esse mais também. Para ficar mais organizadinho, eu vou deixar isso aqui junto. Ficou mais bonitinho, mais organizado. Bom, e depois desse mar de contas, nós temos a derivada parcial. E nem é com a cara muito clara, né? A cara dela está dependendo da derivada dela em relação a x, da z em relação a x, e da z em relação a y. Ok? Bom, perceba que nosso esforço foi para não deixar a derivada mista, do tipo variável independente com variável dependente. No final, a gente não deixou nenhuma variável dependente como derivada. Deixamos só... Não deixamos nenhuma independente como derivada, né? Só as dependentes, que são x e a y. Ok? Bom, quando o exercício quiser que você pare numa coisa desse tipo, eu tentarei ser mais claro, caso esse tipo de exercício apareça nas provas. Ser mais claro no sentido de dizer, olha, deixa a expressão só em função de derivados parciais de x e y, por exemplo. Ok? Bom, gente, esse é o exemplo. Espero que esteja claro para vocês. E até o próximo vídeo.